Para todos os públicos. Do bem de seu amor, tive que voltar atrás pra curar a dor, pra buscar a paz, pra regar a flor que secou pelo sal do cais, pra apagar os giz dos perfis das paixões banais. Bom, eu prometi que o Gudim ia voltar para a gente falar dos 50 anos do Bar do Alemão. Vocês da TVT, da Rádio Brasil Atual, vão ter um programa também bem legal, como foi aquele de ontem, né? Que a gente falou do novo CD dele e da Lela, né? Isso. Muito bem. O convidado agora é o Antônio Lacerda, economista, professor da PUC, e frequentador, basicamente frequentador. Ele está aqui porque é frequentador do Bar do Alemão faz tempo, parceiro do Gudim. Você é sócio também do bar? Não sou sócio honorário. Sócio atleta? Sócio atleta. Sócio honorário, né? Diríamos que a minha parte de cotas lá está em chope. Né? Tá. Explica pra gente o que é o Bar do Alemão, quando você entrou no Bar do Alemão, porque você não é proprietário há 50 anos. Não. Claro. Né? Antes de você tem uma história. Tem. O Bar do Alemão ele começa meio por acaso, porque tinha o Murilo, que era um corretor de uma firma imobiliária, tentou fazer um bar típico de comida alemã. Tanto chamou de Bar Alemão como sendo um bar de comida alemã. Não deu certo. Ali pertinho do campo do Palmeiras. Avenida Antártica, 554. Aí o Dagoberto, que era aquele cara que tinha cara, ele fumava 7 maços por dia, ele falava assim, eu fumo quanto dá, saiu uma reportagem dele, eu fumo quanto dá. E aí o Dagoberto, ele gostava de tocar um pandeirinho, e o Murilo, esse que montou o bar pela primeira vez, tinha um corretor de imóveis que era um concertista de violão, chamado Heraldo. E o Heraldo, ele acabou chamando uma pessoa que era minha amiga, até no fim a gente começou a tocar lá, sábado à noite, com muito pouca gente entrando no bar. E eu comecei a levar os meus amigos de faculdade, eu fazia FAAP, e levar meus amigos de música. Era simplesmente Bete Carvalho, começando a carreira, o Paulo César Pinheiro, o MPB4 ia muito lá, e o maior frequentador do Bar do Alemão era o Nelson Cavaquinho. Aquilo estourou o bar, na década de 70. Isso entre Eisbahn e Chucrute, Salsichão. Aí o bar virou um bar de música, com as pessoas cantando na mesa, o bar ficou lotado. Dagoberto ganhou muito dinheiro com aquilo, é verdade. E a gente, era uma outra época. E tem até uma história curiosa, porque é muito jornalista da TV Cultura, é tudo meio perto. Eu, quando fazia o Cartão Verde, tá vendo? A gente acabava o Cartão Verde e ia direto no Bar do Alemão. E aí o pessoal do Estadão também, né? Estadão que fechava à tarde, era por ali. E tinha uma coisa curiosa. Que era no centro, mas o pessoal ia para ali. Que tinha o banheiro do bar, uma historinha rápida, mas o banheiro do bar ele tinha muita coisa escrita, como todo banheiro de bar. E tinha uma coisa curiosa, que tinha umas coisas de direita, abaixa esses comunistas, não sei o quê. E os caras de esquerda xingando, você, seu CCC, filho do não sei o quê lá. E a gente voltava para a mesa, eu falava, mas quem que são os dois lados? Porque era todo mundo Sim, plena ditadura, né? Então, e era assim que funcionava, ninguém falava nada, né? Por isso que é muito triste a gente... Bom, enfim, mas ninguém falava nada, eu ficava curioso. E tinha uma coisa que é muito interessante, alguém escreveu uma poesia do Carlos Drummond de Andrade chamado O Tempo Presente. Tá. E aí as pessoas iam no banheiro e rabiscavam e ninguém mexia com a poesia. Algum outro cara pegou um lápis colorido e moldurou a poesia. E continua. Aí o Dagoberto reformou o bar 3 vezes. E deixou? E deixou a poesia. A poesia só quando o banheiro acabou, que depois de muitos anos que mudou o banheiro de lugar,
E eu tive sempre muita vontade de ligar para o Drummond e falar a força dessa poesia, que nem a esquerda, nem a direita, né? E nem o pintor, e nem o dono do bar ficou aquela poesia. E que ano você entra, não só tocando ao sábado, levando os amigos, enfia o pé na jaca? Não, em 2003, um amigo meu que era daquele tempo também me falou se eu queria... O bar estava para falir, fechando, né? Que o Dagobert já tinha morrido e o filho dele, o Dagozinho, imagina se ele ia cuidar daquilo, né? Então, o bar estava para fechar. E eu, como fiz meu primeiro disco, uma fotografia da capa do bar, estou eu e Paulo César Pinheiro. Fiz novinho. Em 73, meu primeiro disco. Tem uma fotografia da capa do bar. Eu lá na mesa e tal. Tá no bar até hoje. Desde 73 está pendurado lá um quadro, né? Com a capa do Odeon e tal. E eu falei assim, não vou deixar a capa do meu disco fechar, entendeu? Tá. Aí comecei. É aquela história típica do sujeito que é frequentador e não sabe que o bar vai falir e fechar. Não, peraí, vamos dar um jeito nessa história. Né? Salvar o bar. Né? E você começou a frequentar quando? Então, eu comecei nessa mesma época que o Godinho se referiu, lá nos anos 70, eu era estudante na PUC. Tá. E a gente frequentava ali, garotos, a gente frequentava o bar e via essas feras, né? Via o Nelson Cavaquinho, todas essas referências da MPB que frequentavam. E um bar, e a gente via também jornalistas famosos, né? Que a gente... Aquela efervescência que tinha. Aquela efervescência cultural. Toca violão. Toca também. Então eu sou músico amador, né? Tá. E compositor, participei de festivais e tudo. E o bar, para mim, tinha esse apelo, né? Não só pela parte cultural, de encontrar lá jornalistas, pessoas interessantes de se conversar, e música de primeira qualidade, que sempre foi uma característica do bar, né? Então, Quantos anos, vamos registrar aqui na sua carteira de frequentador, isso deve dar quantos anos de frequência? Dos 50, eu diria uns 38, 40. 38. Tá. Já fez bola de prata, vai fazer bola de ouro. E, Godinho, muita música, muita parceria nasceu ali, né? Ou foi concluída ali? Muita coisa foi... Tem algumas músicas Ou foram começou feitas ali? Mas o meus parceiros, o Paulo César é até de antes, né, desse bar, de 67, né? Mas na realidade eu cheguei a fazer, mas eu não sou o típico compositor de fazer música em bar, assim, sabe? A única música que eu fiz em bar foi no Lamas. Estava eu, Mauro Duarte, Paulo César Pinheiro, Clara Nunes e a Márcia. No velho Lamas, aquele do Lago do Machado. Isso, né? Eu sou frequentador do velho, que tinha aquelas frutas na frente. Isso, em 74. Do lado do cinema São Luís. Em 74 foi isso, 75. Aí a gente fez aquele... Chorei como nunca chorei na vida, porque fizemos um Fez bar. no Lamas? O Lamas, nessa época, tinha sinuca no fundo. Isso. Você, para ir ao banheiro, tinha que passar pelas mesas de sinuca. Exatamente. E aí, toda vez que eu vou no Rio, eu vou no Lamas comer aquele peixe com camarão, que eu acho que tem que ir lá. Mas, e agora o Bar do Alemão... mesmo que não tenha sido composta no Bar do Alemão, muito. mas uma ideia tenha saído de uma conversa. Muita. Eu fiz uma música que foi gravada pelo Paulinho da Viola, chamada Documento, foi gravada num LP chamado Prisma Luminoso. Eu fiz porque o Nelson Cavaquinho ficou tocando a noite inteira com aquele violão que você fala, e ele, aquela voz, aquelas músicas. Aí o Nelson deu uma saída ali, quando ele voltou, eu fiz uma música até que lembra um pouco a música dele, quando voltar. Então é aquela coisa de fazer mesmo. Você tem, dá uma palhinha dela, você lembra, hein? Qualquer um tem seu sofrimento, como eu também tenho o meu. Aí Nelson ficava aqui. Mas só que meu lamento hoje é meu documento, porque meu sentimento que era de amor morreu. Legal. Ô, Lacerda, quais são, vamos dizer, os melhores momentos que você traz do bar? Olha, coisas marcantes assim do bar são as rodas de samba, né, que são tradição do bar, então ao redor da mesa.
lá músicos, a maioria. Isso vem desde o início, lá dos 30 e tantos anos que você frequenta? Sim, porque nos anos 70 você tinha lá os músicos da época, né, que se reuniam, e esses que eram frequentadores, como já citado, o próprio Nelson Cavaquinho, Bete Carvalho, outros que frequentavam, e depois, ao longo do tempo, as rodas foram se mantendo, se renovando. E a diversidade, né? Então você tem vários estilos, né? Do choro, a MPB, passando pelo samba, e sempre de muita qualidade. Vinícius, né? Chegou um tempo que frequentava lá, Eli chegou, tem um tempinho também, o Toquinho. Eu fui lá um dia com o Baden Powell, né? Que era meu amigo, né? E tinha uma folclore, o dono tal do Dagoberto, ele tinha um folclore, assim, ele era pão duro, até não poder mais, e as pessoas achavam aquele engraçado, ele cobrou um Guaraná do Baden Powell. Eu fiquei com tanta vergonha que eu paguei. Pagou o Guaraná? Peguei o Guaraná e eu paguei aquilo. Tem um pessoal que não é tão conhecido que frequenta e toca lá muito. Até o Nassif já tocou várias vezes lá. O Nassif é um dos maiores frequentadores do baile. Ele é mais ou menos o dono da roda de choro de segunda, né? Sim. Ontem mesmo ele esteve lá. E o Luiz, ele é praticamente 2 anos depois que eu comecei a frequentar, o Luiz chega. Queria mais a ideia do choro, né? Com o Serginho Leite, né? Verdade. O Nassif poderia ter... Ele tem um grupo, ele toca direitinho, toca bem. Toca bem. E o Luiz, ele chegou a ter uma afinidade com o Dagoberto, com o antigo dono, foi meu padrinho de casamento até o Dagoberto, mas o Nassif era muito unha e carne com o Dagoberto, o antigo dono, né? Então o Nassif tem uma relação com o bar, a mesma que a minha, só não é dono. E frequentador direto, né? E tem essa hora de choro sempre? Segundas-feiras. Segundas-feiras. Começa mais ou menos que hora? 9? 9 horas. Ontem começou 9 e o Nassif estava lá, né? Além dessa roda de choro com o Nassif, o que mais? Tem um dia programado para... Quinta-feira é samba. Quinta-feira é samba. E esse sábado é uma MPB da melhor qualidade possível, né? Inclusive a Lela continua cantando lá, né? A impressão que se tem é que música é um negócio muito fácil, né? Porque é tudo tão natural, para eles é fácil. Tão original, né? Tão espontâneo, né? E cantar, né? Cantar não é aquela coisa de altas vibrações, né? Cantar é uma coisa muito natural, né? Então, quando você vê essa foto que foi tirada no bar, capa do disco, e que remete a sua história toda no bar, tem a ver com essa foto, com esse disco, o que tem de música nesse disco? Lá se vê meus anéis. Vamos lá, vamos ver. Lá se vão meus anéis, diz o refrão, mas meus dedos são 10, as mãos, e a mulher que tu és, isso não são papéis, não merece os meus réis de pão, mete os pés pelas mãos. Todos sabem que o meu coração é uma casa aberta, não sei porquê. Portas e janelas dão pra você, darão e darão, é porque a chave do meu coração, somente o teu coração pode abrir e lavar meu coração por aí, mas não perdoa não, e lá se vão meus anéis. É você e Paulinho? Paulo todas César as músicas é você e Paulinho? Desse disco, praticamente todas. Aquelas com mais sucesso, você e Paulinho, vieram muito tempo depois, né? Eu acho que o Lá se vão os anéis ficou em primeiro lugar na parada de sucesso durante muito tempo, os anéis. A mais conhecida de vocês é Mordaça? Dentro de um meio, né? Mas talvez maior é Deus.
maior é Deus, porque eu chorei, também chorei, como nunca chorei na vida. Mas o Mordaço marcou por causa daquela frase, né? Da frase que o pessoal acha que é o nome da música, né? É, o importante é que a nossa emoção Muita gente que é o nome da música, e não é, né? Exatamente, é. Aliás, desse momento que nós estamos vivendo, eu nem sei mais nada, viu? Tá difícil a coisa. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil de entender, né? Como é que a coisa vai se... Ai, meu Deus do céu, a gente falou tanto isso, né? O Lacerda que é comentarista dessas coisas. Você participa da TV Cultura de vez em quando? Eu sou comentarista lá do Jornal da Cultura, né? Tá. E participo lá com uma certa frequência, debatendo, né, os grandes temas aí nacionais. E como é que você está vendo esse início, que não é início, do ex-capitão aí escolhendo esse ministério que nos assusta a cada dia? Pois é, porque primeiro é uma grande contradição, né? Porque de um lado você tem o lado econômico, que é ultraliberal, né? Paulo Guedes, lá aquela pessoal oriundo da Universidade de Chicago, né? E do outro os militares, né? Que tem uma visão diferente do papel do Estado, né? Então tem um conflito, choque aí, né? Tem um conflito aí, né? Que não está muito claro o que vai prevalecer. E esse inchaço desses ministérios... Primeiro que ele prometeu 15, já está em 22, 23, sei lá o quê. Aí pega um ministério chamado da cidadania e coloca o esporte junto com a cultura, junto com o desenvolvimento social e um pouco agora do trabalho, que acabou o Ministério do Trabalho. Seria o Ministério Diversos, né? Ministério Diversos. Quando você faz isso, quer dizer, primeiro que é uma miscelânea, né? Você mistura um monte de coisa que às vezes você nem sabe direito o que é. E mesmo o tal do superministério da chamada economia, já tem tanto assunto lá dentro que envolve economia, planejamento, fazenda, indústria e comércio, né, comércio exterior. Quer dizer, não fica muito claro qual é a governabilidade desse processo, como é que você vai gerir tudo isso, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. No caso citado do esporte, cultura, lazer, etc., cidades, como é que você vai distribuir isso, né? Como é que você vai fazer com que essas coisas realmente atendam o objetivo de dar uma condição de vida para a população brasileira, né? Porque muitas vezes essa atitude de, entre aspas, cortar ministérios não significa necessariamente cortar estruturas, né? Na verdade, você está juntando. A estrutura ali, continua a mesma ali. Continua, né? E muitas vezes sem o poder de realizar, sem orçamento próprio, né? Então é algo... É muito mais para inglês ver do que daqui, não é? Vira secretaria dentro do ministério. Atende assim ao senso comum, né? Olha, ele está reduzindo. Mas, na verdade, muita coisa ali, você não tem clareza como é que vai funcionar. Né? Você que está desiludido, como eu, né? Nessa fase agora, o pessoal que a gente gosta de ouvir e tal, raramente toca no rádio. Ficam aqueles conjuntos, aqueles duos sertanejos, ou sertanejo universitário, ou aquelas letras, as melodias se parecem muito e tal. Mas, no modo geral, o país está assim também. O país emburreceu, né, culturalmente. Sim. Não tem nada contra o gosto das pessoas. Quer dizer, as pessoas podem gostar de qualquer coisa. Mas a música que eu gosto, essa quase... Se você pegar a rádio, estação de rádio, toca ali em 2, 3 estações e olhe lá. Né? E a gente sofre. E outra coisa que eu queria falar com você, você está lançando um CD. E a trajetória do CD? Quer dizer, você olha assim, eu tenho vários CDs aqui, mas eu confesso para ouvir tá difícil, porque com esse negócio de Spotify, não sei o quê, papá. A trajetória se diz assim, ele tá... A sobrevivência. O CD o pessoal está querendo substituir, né? Por tudo pela internet, né? Baixando música, né? O show ainda é um grande contato do artista com você? Ainda é. Mas a internet, a gente consegue pôr CD na internet do nosso jeito, né? Ele entra lá, as pessoas procuram. Tem que achar, cada vez melhorar mais esse caminho. Agora, a proporção da bobagem está muito grande, né? 7-1 para bobagem. 7-1. Mais, né? Porque você vê como é que foi essa eleição, né? Baseado em... Fake news e não sei o quê. É um negócio nonsense, né? É uma coisa que você não consegue entender direito, né? Os caras, por exemplo, ressuscitaram o comunismo, que não tem mais no mundo. Não, mas no Brasil tem. Então, né? ressuscitaram o comunismo. O filho do homem foi aos Estados Unidos, que o Brasil é um país socialista. Acabamos com o socialismo no Brasil. Então. Inacreditável. Mas então, e você conversa com as pessoas,
muita gente, poxa, vamos impedir. Impedir o quê? Quer dizer, entendeu? Essa loucura, isso é uma loucura. E aí é interessante essa ligação entre o ambiente político e o ambiente cultural, né? E a educação e tudo. Houve um momento no Brasil, né? Quando a gente estava falando lá dos primórdios do Bar do Alemão, em que a boa música chegava à população via grandes meios, que basicamente era a televisão. Não, só um parênteses. Você mesmo falou de festivais. Aqueles festivais passavam, todo mundo assistia, TV da Record. Né? Pergunto para os meus alunos, né, que são alunos de economia, que não tem nada a ver Isso lá na PUC. Lá na PUC de São Paulo. E eu fico abismado com a má qualidade das músicas. Você pergunta o que eles ouvem? Né? Você pergunta? Vocês ouvem o quê? Pois é. E aí Luan Santana. Ouvem o tal do sertanejo universitário, né? Esse título que criaram. Então eu procuro mostrar outras coisas. Quando eles descobrem essas coisas, não por meio intermédio, mas a partir das dicas que a gente dá. Leva lá no Bar do Alemão. Levo no Bar do Alemão, às vezes. Eles ficam maravilhados. Por quê? Eles não conhecem, às vezes não têm acesso, a não ser que ele, na casa dele, os pais, né? Influência. Ou ele tem irmãos mais velhos que traz, ou amigos. Na verdade, ele acaba indo no piloto automático, consumindo aquilo que é tocado nas baladas, vamos dizer assim, claro, né? Que é a pior música possível. A Rádio Brasil Atual é uma dessas rádios que toca coisa muito interessante. Você estava me dizendo antes de a gente começar a gravar aqui, que não é mole não, o cara tem umas poesias legais e tal, mas acha que é mole encaixar a poesia dele, não é assim. Não, a música, a poesia, tudo é diferente, né? A ideia da união de melodia com letra é uma outra lógica, né? Por isso que eu acho que o Paulinho Pinheiro e o Aldir são gênios. Nós somos dois gênios da música popular. São perfeitos nessa profissão, né? Né? Faz aí, Lacerda. Sai Gudim e entra Lacerda. Pois é, e é uma diferença assim abissal, como vocês vão notar, porque isso, imagina. Nós estamos falando aqui dos maiores referências da música popular brasileira, sem nenhuma vantagem, né? Sem nenhuma. Tem que ter cola. Tem que ter uma colinha aqui. Você foi carta marcada, azar do meu coração. Profetizou nosso fim, quem diria, eu não dei razão. Pra que fazer serenata, pra quem não sai na janela? Pois bem, você deu um fim, mas agora de ser sincera, você ficou em mim, fez o que quis fazer, machucou meu coração. O tempo há de moldurar esse amor. Você foi carta marcada, asa do meu coração. Profetizou nosso fim, quem diria, eu não dei razão. Pra que fazer serenata, pra quem não sai na janela? Pois bem, você deu um fim, mas agora de ser sincera. Quem é a letrista? É a Mariana Bisonti. Dá um crédito para ela. Esse programa de hoje é dedicado aos 50 anos do Bar do Alemão, não é? Reduto da boemia, da boa música aqui em São Paulo. E quem não conhece está vendo que agora nós estamos entrando também no Rio de Janeiro, na Bahia, em Brasília. Quando vier a São Paulo... Avenida Antártica 554. Pertinho do estádio do Palmeiras. Eu não gosto de chamar de arena, não. Eu sou do antigo. Pertinho do campo do Parque Antártica. Parque Antártica. Pertinho do Parque Antártica. Vamos terminar com o Sobe Som do Gudim, em homenagem aos 50 anos do Bar do Alemão. Qual seria? Bom, aí fica à vontade.
fizemos o convite para quem não é de São Paulo. E quem é de São Paulo e não conhece também, né? Um velho ateu, um bêbado cantor, poeta na madrugada, cantava essa canção. Seresta, se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. E assim terminamos hoje mais um papo com Zé Trajano, você da TVT, da Rádio Brasil Atual, agradecendo mais uma vez ao Godinho, ao Lacerda, e voltamos amanhã com mais um papo com Zé Trajano. Um abraço e até amanhã. Um velho ateu, um bêbado cantor, poeta na madrugada, cantava essa canção. Seresta, na madrugada, cantava essa canção. Seresta. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Soberania é a condição de você poder participar da construção do seu país. E aí nós temos nesse momento 2 grandes países para conquistar daqui para frente. Um país coletivo, um país solidário, um país que o negro, que a mulher tem as mesmas igualdades de oportunidades, ou um país de poucos, né? Daquele branco, homem, milionário, do mercado, que ganha dinheiro com a pobreza. Que Brasil que a gente quer? Isso, quando o povo conseguir formular essa resposta e ir fazer política em torno disso, a gente vai ter uma maioria para enfrentar os grandes problemas do nosso país e finalmente a gente vai ser soberano em 500 anos de história. 2018 não foi um ano fácil. Resistimos ao primeiro ano da reforma trabalhista, lutamos contra o fim do inovar alto e dissemos não à reforma da Previdência. Nós nos unimos em defesa do Lula, um cara como a gente, criado no chão de fábrica. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês. Essa força nos levou a vitórias. Garantimos acordos que evitaram demissões na Ford, Mercedes e na Dura. E conquistas importantes na Scania, Toyota e na Volks. Apesar da crise, conseguimos para o trabalhador aumento acima da inflação. Encerramos 2018 com muitas batalhas, graças à luta e determinação de cada companheiro e companheira dessa categoria. Mas 2019 aponta para a gente maiores desafios. Junte-se a nós nessa